Bom, então na nossa reflexão de hoje, nós temos a Marina, que é a nossa vice-presidente aqui do Fora da Caridade na Salvação. Gostaria de cumprimentar os internautas, os amigos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook e YouTube e a todos vocês aqui presentes. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de seu Filho Jesus. Agradecemos também a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos amparando e nos intuindo. Então, para começar a nossa noite, na nossa reflexão da noite, nós vamos assim harmonizando nossos corações e pensamentos e envolvendo a nossa palestrante de hoje, que é a Marina, e que assim todos nós envolvidos nessa paz, nessa harmonia, possamos ter uma noite de aprendizado. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí no fundo? Bom, eu tenho o privilégio de ficar sem a máscara porque eu estou bem distante de vocês, né? Mais distante do que as distâncias do restaurante, onde tem já as regras de distanciamento, né? Mas eu vou pedir a Jesus que nos abençoe a todos nesta noite, nas nossas reflexões, e que os Espíritos amigos derramem suas bênçãos sobre todos nós e que as nossas energias aqui colhidas possamos levar aos nossos lares e para todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Eu não sei se todos viram, mas o tema da palestra da noite o tema é esse, é uma frase de um espírito que se chama Miramês, e ela foi retirada do livro Do Átomo ao Anjo, que é do Sebastião Salgado, e essa frase se encontra na primeira página do livro, no interior. Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Quem não quer ser feliz, né? E a frase trata da felicidade. Agora, a questão é, quantos de nós já pensamos a felicidade sob esta ótica? Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume responsabilidade. Bom, em primeiro lugar, para a gente aguçar os nossos sensos do que seja felicidade, eu vou ler algumas frases de expoentes da humanidade, pessoas que contribuíram bastante, e o que elas disseram sobre a felicidade quando perguntadas. Um cientista, o Einstein, disse: pessoalmente, sinto-me capaz de atingir o mais alto grau de felicidade possível através das grandes obras de arte. Delas, recebo dons espirituais de tal força que coisa alguma poderia proporcionar-me idênticas sensações. Curioso? Curioso que depois nós vamos comentar. Leonardo da Vinci, outro grande que não foi só cientista, foi um monte de coisa. Pintor, cientista, escritor, inúmeras coisas, né? Arquiteto. Quando perguntaram sobre a felicidade, ele disse: a felicidade está na atividade. Quantos de nós já pensou isso, não? Que a felicidade está no trabalho.
Schopenhauer. Felicidade é uma interrupção temporária de infelicidades terrestres. Acho que essa a gente já pensou, né, Manuel? Que a felicidade são às vezes momentos, né? E Buda que teria trazido também uma filosofia reencarnacionista. Buda diz assim: quem domina o egoísmo atinge a suprema felicidade. E Cícero foi um senador romano e também filósofo estoico da época antes de Cristo. Ele diz assim: quanto maior a dificuldade, maior a felicidade. Precisa analisar, mas os estoicos gostam de desafios, né? E ele era um filósofo estoico. E o que disse Eclesiastes, que também, tendo vivido entre nós, né, pode ter um conceito de felicidade não trazido pelos espíritos, mas de alguém que viveu neste mundo. Eclesiastes diz, e vocês já conhecem, mas é bom repetir: a felicidade não é deste mundo, nem a juventude, nem a beleza e nem a fortuna, e nem os três juntos trazem a felicidade. Agora nós perguntamos: nós sabemos o que é felicidade? Agora vou perguntar para as pessoas, como nós perguntamos já: o que é felicidade para você? Nós já recebemos como resposta: ter uma casa maior, ter um carro novo, tal tipo, né? Aquele tipo que a pessoa quer, né? Não o que o dinheiro dá para comprar. E para outros é ter o avião particular. Para alguns até é curar-se de uma doença, porque a doença estava atrapalhando muito a vida dela. O que nós não sabemos é que, uma vez curada da doença, qual seria a resposta de que é felicidade para ela. Porém, se nós considerarmos a frase dita: só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade, será que nós saberíamos dizer o que é liberdade e o que é responsabilidade? E se nós não sabemos direito essas coisas, não sabemos nem o que é felicidade. E às vezes podemos nos colocar no caminho errado, achando que estamos no certo, né? Liberdade, por exemplo, muitos de nós confundem com libertinagem. E responsabilidade, se nós fôssemos avaliar a humanidade, nós não teríamos tantos pais, que a missão dos pais é educar os filhos. Tantos pais que deixam de educar os filhos para o mundo educar. Nós não teríamos tantos alunos pagando para fazerem seus trabalhos escolares. Porque como que eu vou completar a minha formação? Mas a formação é minha. É sua mesmo. Só que a sua formação vai ser usada para o trabalho que você vai oferecer ao próximo no seu ganha-pão. E muitos pagam os trabalhos escolares para serem feitos. Muitos políticos que prometem e não fazem. Então, de onde que nós achamos que vamos tirar felicidade com tantas irresponsabilidades nas nossas costas, né? E nas nossas atitudes? Tendo em vista isso, nós fomos pesquisar, porque essa é a frase de um espírito. Então foi dita a opinião dele. Mas nós pensamos: que será que as obras básicas da doutrina espírita e as subsidiárias falam sobre esse assunto? Sobre a felicidade estar atrelada
a liberdade e a responsabilidade. Então nós consultamos, lógico, as obras básicas todas, que são as 5, nós já conhecemos: o Livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, o Céu e o Inferno, e aí por diante. E também algumas de Chico Xavier, Divaldo, Chico Xavier, André Luiz, Leon Denis, para ver esses, né, que deram as bases da doutrina, com opiniões dos espíritos, né, e não opiniões também pessoais. São opiniões mais abalizadas pela concordância universal dos espíritos. E aí começamos Antes disso, eu queria dizer que em todas as obras, liberdade está associada à responsabilidade. Nenhuma delas, a liberdade estava dissociada de responsabilidade. Então já começa a fazer sentido a frase. E também em outras, a liberdade estava associada à justiça e ao direito. Porque liberdade não tem a ver com não estar na cadeia também. Cadeia não tem a ver com justiça e direito? Alguma coisa assim, né? Muita coisa que a gente se livra nesse mundo tem a ver com direito, justiça, enfim. Então, só para a gente não confundir na hora da análise. E um livro que eu gosto muito, seu filho também, seu Manuel Rafael, O Homem Integral, que é do Divaldo com a Joana de Ângeles, né? No capítulo que ela fala sobre a liberdade, eu ia dizer o seguinte: tá bem quente. Se alguma das coisas quiser aumentar, sem comprometer o som, o nosso, quem cuida dessa parte nos diz. Vocês decidem, porque o calor tá grande, né? E nós não vamos também sofrer sem necessidade. Tem algum, ou o ar, ou o ventilador que pode aumentar? Eu penso por quê? Porque às vezes muito calor também tira a concentração de vocês, né? Então Joana de Ângeles diz através de Divaldo sobre a liberdade o seguinte: é perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor de sua libertação total, passo esse valioso na conquista de si mesmo. Ela diz que é lícito que nós busquemos ser livres. É o que nós estamos fazendo desde que fomos colocados nesse mundo, né? E que culminou um grande passo na humanidade com a Revolução Francesa. Porque não pensem em nós, os mais jovens, que a vida sempre foi essa. Houveram momentos muito difíceis na história da humanidade, onde as pessoas não tinham liberdade nenhuma. Se nós achamos que somos pouco livres, houve momentos muito difíceis. E para muitos dos nossos irmãos, que pode termos sido nós também, porque não sabemos por que encarnações já passamos, podemos ter sido escravos em qualquer uma das encarnações. E muito no passado existiam os senhores feudais e o povo todo eram escravos deles. E na época de Jesus, os judeus, os hebreus eram todos, entre aspas, subjugados do povo romano. Então, de certa forma, não tinham liberdade. Tinham que dar os impostos caríssimos e viver sob o jugo de conquistadores, que conquistavam pela força. Então, nós podemos dizer hoje que, se não estamos felizes, nós podemos dizer que já não somos mais subjugados como já fomos. Então, ela diz assim: é perfeitamente normal que nós queiramos lutar para sermos mais livres, né?
Todavia, pouco esclarecidos e vitimados pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos de rebeldia. Ela está falando do homem, né? O livro se chama O Homem Integral. Desencadeando lutas violentas para lograr o que aspira como condição fundamental de sua felicidade. Ela afirma que a condição fundamental da felicidade do homem é a liberdade. Mas porque nós somos pouco esclarecidos sobre o que é a vida, o que estamos aqui fazendo, nós muitas vezes usamos de rebeldia. E o que ela fala mais à frente no mesmo capítulo é uma distinção do que é rebeldia e liberdade, mas nos dá uma informação importante. Ela é conhecida como uma grande conhecedora da psicologia profunda do ser aqui na Terra. Ela diz assim: o instinto de rebeldia faz parte da psique humana, ele está em nós. E como nós sabemos? Nós conhecemos desde pequeno esse instinto. Quando a criança, por exemplo, quem tem criança sabe, né, que eu já sei um monte aqui que tem netinhos e tem filhos, as crianças não, toda hora, né? Então ela diz que esse não da criança é um instinto de rebeldia, se rebelando contra o que é necessário ser feito, mas que demonstra nela já a formação da personalidade. E na formação da personalidade tem: eu quero ser livre, porque intimamente ela sabe que ser livre é ser feliz. Só que como ela desconhece, como diz Joana de Ângelo, porque carece de responsabilidade, ela desconhece a responsabilidade da vida, não pode entender o que esse não dela significa. Só para dar um exemplo e ficar bem entendido, quando precisa tomar um remédio, né, Cláudia? E elas não querem, elas não sabem que aquele remédio pode trazer para ela uma felicidade maior, e o não tomar pode trazer uma infelicidade tão grande que pode custar-lhe a vida. Mas ela não entende isso. E os pais e os avós precisam ser firmes e impor as regras. Então nós já vamos entendendo o que é liberdade e responsabilidade. Para nós, para as crianças, para os jovens e para todos. E Joana de Ângeles reafirma: somente, ela está falando da liberdade, vocês lembram que o capítulo era a liberdade. Ela diz assim: somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. E fala mais: a sociedade que fala em nome das pessoas de sucesso estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que a cada um lhe apraz, sem dar-se conta que essa liberação da vontade termina por interditar o direito dos outros. Não é o que nós aprendemos? O meu direito vai até onde começa o direito do próximo. Mas ela fala: a sociedade que fala em nome das pessoas de sucesso. E as pessoas de sucesso que mobilizam as massas podem ter seus talentos, mas nem sempre têm suas maturidades. É ou não é? E quando nós vemos então artistas arrastando multidões com suas filosofias de vidas libertinas, mas não de liberdade, porque arrastam os jovens muitas vezes para as drogas, para os vícios, e que não pensam depois nas consequências disso tudo.
E ela diz: a responsabilidade moral é uma das características evolutivas do ser. Quer dizer que é uma conquista também. Então nós podemos ir inferindo, se nós aceitarmos essas premissas, que felicidade está ligada também às nossas responsabilidades evolutivas. Ela conclui o capítulo: livre é o espírito que se domina e se conquista. Quem daqui está preocupado em se dominar? Quem daqui acorda todos os dias falando: preciso dominar esses meus impulsos, preciso dominar minha língua, preciso dominar meus vícios? Livre é o espírito que se domina e se conquista. Essa foi Joana de Ângeles. No livro Na Escola do Mestre, do nosso querido Vinícius. Vinícius foi um dos fundadores desta casa há exatamente 114 anos atrás. E naquela época ele escreveu obras, e dessas obras, uma delas se intitula Na Escola do Mestre, e ele diz assim: a justiça, como o direito, resulta de um imperativo da própria vida humana. Ele quis dizer que nós nascemos com a consciência, na consciência nossa, desde que fomos criados, com esse imperativo que é o direito. E ele vai explicar o direito. Ele diz que nós somos seres gregários, não podemos nos imaginar isolados dos seus semelhantes. Tanto é verdade que quando o mundo, na Terra, existiam só os primatas, se eles não se unissem em bandos, eles já estariam extintos pelas feras e nós não estaríamos aqui. Eles só se salvaram porque se uniram em bandos. Brigavam entre eles, mas não eram comidos pelas feras, né? Então, nós vamos precisar sempre dos outros para sobreviver. E se fôssemos entrar por esta análise, nós não temos mais feras, temos um monte de coisas para nos defender das feras. Armas, temos nossas casas, mas se fôssemos entrar por esta análise, nós iríamos descobrir tantas outras coisas que nos obrigam a viver juntos. Então, para socializar os grupamentos humanos, tornava-se indispensável coordenar as ações individuais. Quais são as ações individuais? As minhas vontades. Eu tenho vontade de ser livre, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo e eu quero, porque eu tenho esse instinto dentro de mim, de me autoafirmar fazendo o que eu quero. Está dentro de nós essa busca. E aí, ele diz assim, que o direito, essa força, ele definindo o direito, essa força interior que nasce, cresce e viceja na consciência humana, orientando e dirigindo a nossa conduta, ela está dentro de nós. E ele diz que a justiça é apenas a aplicação do direito, a aplicação da ordem, ordenando estas vontades de todos. E o Espírito de Verdade, ele coloca no capítulo dele uma fala do Espírito de Verdade, que diz assim: o sentimento de justiça está de tal modo na nossa natureza que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. Mas vocês estão aí pensando, como? Se é só injustiça que a gente vê na Terra, como que ela está de tal modo na nossa conduta que as pessoas se revoltam a uma simples injustiça? Aí não sou eu que vou responder, né? Porque aqui não se trata de vocês saberem a minha opinião. Nós estamos aqui para saber o que os espíritos e o que a doutrina espírita tem a nos dizer. E aí vamos procurar Kardec.
E Kardec pergunta aos espíritos: se o sentimento de justiça é natural, ou quer dizer, está em nós, na nossa natureza, desde que fomos criados, por que os homens a entendem tão diferente? Olha que Kardec foi inteligente, tantas coisas para perguntar em tão pouco tempo, né, Manuel? E compilar esta obra, que é o Livro dos Espíritos, e fazer perguntas, uma mais inteligente que a outra. Não podemos deixar de ler inúmeras vezes esta obra. E vamos ver o que os Espíritos dizem. Então ele pergunta por que os homens entendem a justiça tão diferentes uns dos outros. Que a justiça para uns é dar para todos iguais e para outros é tudo para mim, nada para você, né? Os Espíritos dizem, é porque a esse sentimento que é nato em nós, misturam paixões que o alteram, como acontece a maior parte dos outros sentimentos, fazendo com que os homens vejam as coisas por um instinto falso, por um prisma falso. E se nós analisarmos bem, quanta sabedoria! Porque aqueles que justificam as suas injustiças, justificam como se fosse a maior justiça. Mas na visão dele, deturpada pelas paixões, eles se justificam. E aí, ele continua. A justiça tende naturalmente, agora já não são os espíritos, é a análise de Vinícius. A justiça tende naturalmente a desenvolver-se, determinando e acelerando a marcha evolutiva do espírito. E naturalmente ela se desenvolveu com todos os males do mundo e todas as nossas lentidão em mudar, a justiça melhorou. Hoje nós temos tantos códigos que nos defendem. Às vezes dá um trabalhinho, mas a gente procura o advogado certo e a gente consegue. Tem distorções a lei? Tem. Mas acho que cada um de nós aqui já sabe e tem uma historinha para contar de que foi beneficiado por alguma lei. Mas olha o que ele fala. A ordenança mosaica, quando Moisés surgiu conduzindo o povo hebreu e ordenou olho por olho, dente por dente, ele melhorou a justiça da terra em muitos e muitos, avançou muitos séculos. Por que ele ajudou com olho por olho, dente por dente? Porque antes disso, você poderia, Manuel, se eu te fizesse o mal, acabar comigo, fazendo muito mal a mim. E quando ele disse olho por olho, dente por dente, você só poderia fazer mal, devolver a seu semelhante exatamente o mal que ele fez. Se ele te arrancou um olho, você iria poder arrancar um olho dele, e não todos arrancar os olhos, bater, espancar, não, só um olho. E isso a história nos conta que deu um avanço imenso. Os advogados estudam isso no direito, vocês sabiam? Numa época eu falei isso na União, numa palestra, e o advogado veio dizer que eles estudam isso no direito, que esse princípio de Moisés avançou o direito, o entendimento do direito. E ele diz mais, a ideia de justiça palpita em todo ser consciente. E ele compara com a criança também, igual a Joana de Ângeles. E eu já quero aproveitar para que nós façamos como Kardec diz, nos comparemos às crianças em relação à eternidade. Somos crianças espiritualmente falando, em comparação com os espíritos de luz. Então ele diz assim, a criança que recebe uma guloseima e reclama porque o pedaço dela foi menor do que a outra, está, né,
agindo em prol da justiça, da semente de justiça que tem dentro dela. Então ele diz assim, dirão talvez que isso é manifestação do egoísmo, dela estar reclamando, né? Porquanto a criança que protesta é invariavelmente a que recebe menos. Nunca a que foi aquinhoada, mas semelhante observação não invalida a nossa hipótese, porque é mesmo suportando as iniquidades que chegaremos a saber o que é justiça e o que ela representa na vida. A criança, a gente fala, que egoísta, não pode, né, receber menos. Olha o que ele diz. Na criança que reclama, a análise justa, vemos vislumbres da justiça a despontar na sua mente. A criança querendo que justiça eu ganhei menos. Tá certíssima. E na criança que ganhou mais? Que era ela que deveria. Olha, o meu foi maior que o dela. Ela que deveria, não é? Mas a gente fica brava com a criança que reclamou. Na criança que ganhou mais e se calam, nós vemos que elas procedem assim pelo poder do egoísmo, critério que vigora não só entre as crianças, mas entre os adultos também. E aí nós completamos o Espírito de Verdade quando respondeu a Kardec: por que se todos têm o senso de justiça desde que nascemos, nós não pensamos na justiça igual? E o que o Espírito de Verdade respondeu? Porque as paixões alteram a nossa visão. Qual foi a paixão da criança e de todos nós que não aprendemos? O egoísmo. Por que a criança foi egoísta? Porque ela já aprendeu o sabor das paixões. Qual é o sabor desta paixão? O doce. O doce. Ela já sabe que é gostoso e ela quer mais para ela. Então, não obstante, quando for menos para ela, ela vai reclamar. Não é que ela é melhor que a outra, não reclamou, ficou boazinha. É porque nela estava embutido o egoísmo. E as crianças só são adultos em miniatura, como diz a própria psicanálise. E nós espíritos sabemos muito mais ainda. Então, nós lembramos Buda. O que Buda disse? Para sermos felizes, temos que nos libertar do egoísmo. Foi o que a Joana falou. E o egoísmo também, o Espiritismo diz que é a maior chaga da humanidade. Se nós estamos com o corpo e a mente inchadas, não podemos ser felizes, né? Essa análise, então, de Vinícius, um livro excelente de ler. Leiam o Homem Integral, tem na biblioteca, né, Érica? Tem o livro do Vinícius, na Escola do Mestre. E eu queria lembrar que a educação é muito importante. Quando eu era pequenina, tinha uns 5 anos de idade, uma vez meu pai deu um chocolate para eu dividir com a minha irmã. E aí nós fomos repartir. Não, eu que reparti o chocolate. E quando eu reparti, é difícil repartir o chocolate bem no meio, ele quebra, às vezes não obedece, né? E aí eu olhei bem e dei a parte menor para minha irmã. Meu pai, que não é bobo nem nada, estava do lado, né? Só vendo. Quando ele viu, minha irmã nem tinha reclamado. Quando ele viu que eu entreguei a parte menor, ele falou: não. Quando? Eu falei: não, eu errei. Ele falou: não, por que você está dando a menor parte para ela? Eu falei: eu errei. Ele falou assim: quando a gente erra e a gente estiver repartindo, a gente oferece a parte maior. Ou então a gente procura não errar. Nunca mais. Hoje, se eu vou cortar um pedaço de bolo, nem que
esteja sobrando o bolo e for para dividir com alguém, eu me esqueço meu pai. E é verdade. Se nós errarmos ao dividir, é elegante dar a parte maior. Então, ficou marcado, olha como a educação é importante. E sempre que nós não educamos, nós não estamos assumindo nossas responsabilidades. E daí o que acontece? Mais para frente, encontraremos as tristezas, porque nossos filhos, nossos netos poderão nos fazer chorar. Que chorem os filhos, mas que não chorem os pais, porque criança é normal chorar, eles não entendem os erros, mas que não nos façam chorar depois de adultos. No livro Evolução em Dois Mundos, um livro difícil, da obra de André Luiz é o mais difícil, né, seu Manuel? Um livro difícil, mas ele tem uma parte que eu gosto muito, que ele trata da palavra e da responsabilidade. Aí ele diz assim: é assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o que seria atingindo os alicerces da humanidade? Que nós deixamos de ser primatas, macacoides e nos tornamos humanidade. O corpo espiritual do homem, infraprimitivo, como ele era antes, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação. Nós sabemos que os primatas não falavam, né, gente? Mas quando eles estavam para se tornar humanos, foi trabalhado em regiões espaciais os petrechos da fonação, para eles deixarem só de urrar, como os macacoides, para poder trocarem suas impressões sobre a vida. E aí, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Nesta época, André Luiz nos conta que a ideia da vida, a ideia moral da vida começa. Aí, diz ele, nascia a responsabilidade. E como o Espiritismo nos diz, enquanto nós não somos responsáveis, porque não temos como entender a vida, nós não somos cobrados dos nossos erros. E aí surge também o livre-arbítrio, que nada mais é do que a liberdade de escolher. Então, quando nós tornamos humanidade, nós saímos do mundo primitivos e entramos no mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos também deixando agora, depois de milênios de experiência. Então, veja que aqui ele atrelou novamente responsabilidade, liberdade e progresso. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do grande Leon Denis, continuador na época de Kardec, da sua obra, escreveu vários livros, era escritor, e nesse livro maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo subitem da justiça e da responsabilidade, ele diz assim: a reencarnação, que explica a desigualdade das condições humanas, as variedades das aptidões, das dificuldades, dos caráteres, dissipa os mistérios perturbadores e as contradições da vida. É ela, a reencarnação, que faz suceder a ordem à desordem, estabelecer-se luz no seio das trevas, desaparecer as injustiças, desvanecer-se as iniquidades aparentes da sorte, para serem substituídas pela lei máscula e majestosa
da repercussão dos atos e das suas consequências. E aqui vocês dizem que tem a ver a reencarnação com tudo isso. Lembrem-se que o capítulo trata da justiça e da responsabilidade. E aqui nós queremos dizer que nós temos que assumir, como ele diz aqui, a responsabilidade pelos nossos atos. E cada vez que nós não assumimos, nós voltamos a viver as mesmas dificuldades, as mesmas tristezas e as mesmas dores, até que nós aprendamos. E isso só a reencarnação pode fazer. Então, já podemos adiantar que se Einstein consegue já dizer que a suprema felicidade para ele é o que ele sente quando olha uma boa obra de arte, nós podemos dizer que ele já deve ter vivido muitas vidas para ter ajudado a humanidade em todo o seu saber científico, viver na simplicidade. Ele tinha 2 termos para não ter que perder tempo em ficar escolhendo. Quando um está nele, o outro está lavando. Quando o outro vai para lavar, o outro volta para ele. É um desprendimento total. E nós já sabemos que as músicas elevadas e as obras de artes de valor trazem para a humanidade um alento diante das durezas e cruezas e dificuldades da vida. Então isso, sem conhecer o Espiritismo, ele falou. Para nós só denota a grandeza do seu espírito. E para nós também só a reencarnação explica. Por quê? Se nós podemos dizer que a psicanálise e a psicologia têm ajudado muito a humanidade a atravessar as durezas das ansiedades, das lutas com as doenças mentais, nós podemos dizer também que ela vai muito longe e consegue muito, mas ela não responde para nós, porque é que, apesar das dificuldades que a ciência da mente coloca toda na infância, vamos dizer, a culpa não, a carga dos problemas da vida adulta, ela não responde porque é que a criança nasce com todos os prejuízos de uma deficiência física ou mental e tem que viver uma vida inteira com outros que nascem com todas o favorecimento da beleza física, da inteligência e da riqueza, né? E tem que enfrentar muito menos agruras, e muito menos bullying, e muito menos tantas coisas. Então, só para lembrar que a reencarnação é que está nos explicando tudo isso, porque até agora nós só falamos do que os espíritos falaram, ou para Kardec, ou para todos esses. E todo esse esclarecimento que nós temos, e tudo o que todas as alegrias que nós podemos dizer que temos nas nossas vidas, nós espíritas, advém da compreensão da reencarnação nas horas mais difíceis por que passamos. E assim, então, nós vamos para o Livro dos Espíritos, que agora nós já citamos Kardec, mas Kardec tem mais para nos dizer. Ele pergunta para os Espíritos na questão 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas quando isso não se verifica, enquanto isso não se verifica, é porque a humanidade ainda não está transformada, está se transformando. Mas enquanto isso não se verifica,
poderá conseguir alguma felicidade relativa? E o Espírito responde: o homem é quase sempre obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Nossa existência ainda é grosseira em comparação, né, com as dos espíritos mais felizes. Então, o espírito de verdade diz que a maioria das nossas infelicidades já poderiam ser diminuídas se seguíssemos o Evangelho de Jesus, o que Jesus nos trouxe da Palavra de Deus. Mas nós não seguimos, porque nós, quando perguntamos para alguém o que é ser feliz para você, todas as respostas são ligadas à matéria. Um carro, uma casa, um avião, e não contemplamos nunca o saber, o conhecimento, a luz que traz as virtudes, por exemplo, a conquista das virtudes. Aí ele pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, que ele disse, se cada um conseguir melhorar, né, o seu comportamento, então vai ter um quinhão de felicidade na Terra. Então ele diz: a felicidade terrestre, Kardec, nova pergunta, é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, às vezes constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que bastaria para todos, independente? A resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, consciência tranquila, nós não fazemos para os outros aquilo que nós não queremos. Com relação aos bens da terra, se nós conquistarmos o que nós precisamos para estarmos bem, com relativo conforto e segurança, o excesso só nos tormenta, porque nós temos que cuidar contra o ladrão, nós temos que cuidar contra as leis da terra, ao confisco dos bens, pelos impostos. São tantas as preocupações que absorvem a nossa paz. E fé no futuro é a parte que nós temos com Deus, a nossa ligação com aquele que fortalece a humanidade desde os primórdios, porque a ciência não respondeu tudo desde o começo, não, como não responde tudo até hoje. Melhorou muito, tirou o nosso medo do trovão, explicando que o trovão não é um bicho papão, tirou o nosso medo de muitas coisas, e se Deus quiser vai tirar nosso medo do Covid, porque vai trazer, se Deus quiser, um dia uma vacina boa. A ciência, contamos com ela, só que não tira muitos medos. Por quê? Porque ainda não admite a ideia de Deus. Fé no futuro, então. Mais uma pergunta. Não, agora nós vamos para o céu e o inferno, estamos quase terminando. No livro Céu e Inferno diz assim: segundo os princípios da justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver esta responsabilidade é preciso que elas sejam livres. Livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio não há fatalidade. Sem o livre-arbítrio há fatalidade, e com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. O que nós seríamos sem livre-arbítrio? Fantoches. Nós não queremos ser, desde criança nós brigamos, né, seu Manuel, para não sermos. Não. Não é assim que a criança faz? E a Gênesis, capítulo 28, subitem a geração nova. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a possuam
espíritos bons, encarnados e desencarnados. Os encarnados também, para não ficarem perturbando a gente, né? Que somente ao bem se dediquem. Mas, se não me falha a memória, este é o mundo feliz. É o que vai vir depois desse que nós vamos entrar. Mundos felizes. Qual é a característica dos mundos felizes? Que só habitem espíritos bons. Mas nós temos um mundo ainda, nós estamos deixando um, que é o de provas e expiações. E vamos ter que entrar na regeneração. Que aí vai preponderar o bem. Preponderar. Mas espíritos bons somente, para que nela habitem só espíritos bons, seriam os mundos felizes. Então a felicidade, ela vai acontecendo na nossa vida à medida que a gente vai melhorando o nosso entendimento sobre nossas escolhas, que é a liberdade e as consequências das nossas escolhas, a responsabilidade das consequências. Para finalizar, eu quero ler no começo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós não podemos esquecer. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estarão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram percursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas, por isso que estamos sofrendo. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós concluímos com todas as obras básicas e algumas subsidiárias o que é responsabilidade e o que é liberdade. E agora nós fechamos com essas nossas reflexões da noite, como dizia Sócrates, que a sabedoria começa na reflexão e que somente por escolhas acertadas podemos diminuir nosso sofrimento, que já diz alguma coisa sobre aumentar nossa felicidade. Toda vez que diminuímos nosso sofrimento pelas escolhas acertadas, aumentamos nossa felicidade. E as escolhas, até que se tornem certeiras, acertadas, necessitam do exercício da responsabilidade na assunção dos nossos atos, para que não respinguemos nos próximos os resultados das escolhas que fazemos. Nós ainda costumamos achar culpados dos nossos erros. Assumamos os nossos erros e nós estaremos exercitando nossa responsabilidade, alargando o nosso livre-arbítrio, porque toda vez que assumimos responsabilidades, os espíritos amigos nos dão mais liberdade e oportunidades na vida, clareando o nosso caminho e nos enchendo de alegrias, porque estão conosco, nos ajudando. O que é melhor, o que poderia ser melhor do que uma felicidade desta no mundo cheio de tribulações em que vivemos? Que Jesus nos abençoe e procuremos ler, estudar, porque toda a nossa responsabilidade ela advirá do entendimento. Que assim